Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso Doleta Batida. Semanalmente estamos aqui contando os principais eventos do dólar futuro de forma descontraída e, é claro, aprendendo um pouco sobre o contexto de mercado. Destaques de hoje. Hoje a gente vai falar sobre esse contexto político, falar da eleição do Biden, como que isso repercutiu aqui no nosso câmbio e vamos falar também de pivô. Então hoje eu vou dar sacadas para quem ficar até o final de como você pode operar pivô para surfar a tendência, surfar a continuidade do movimento. Então, sem delongas, vamos aos destaques. Primeira coisa que a gente tem que aprender é olhar a big picture, olhar como que está o mercado de forma mais ampla. A gente não fica só concentrado no ruído. O que seria ruído, Eduardo? Ruído é aquele fluxo pontual. Então, por exemplo, sexta-feira, aqui ó, a gente teve esse fluxo forte de venda. O mercado aqui ele distorceu mais ou menos 218 pontos. Então, esse fluxo ele é referente às eleições, ao Biden sendo eleito. Na segunda-feira, o mercado abriu com um gap de mais ou menos 100 pontos. E aqui, né, para quem acompanha o canal, vou deixar aqui no cards um vídeo que eu falei desse dia, falando um pouco ali sobre o contexto. O mercado, ele abriu com um gap de baixa, o fluxo de venda já não estava tão forte e aí entrou o fluxo de realização. Esse fluxo de realização deu essa pernada aqui de forma bem expressiva. Então a mesma pancada que a gente teve na venda, o mercado devolveu na compra, só que até um patamar em que o mercado ainda tem a probabilidade de continuar a pernada de venda, um pouco abaixo da onde ele estava brigando anteriormente. Por que eu estou falando isso? Esse tipo de fluxo de realização é o fluxo que a gente utiliza para poder se posicionar no pivô, para poder então entrar numa operação e surfar a tendência, a continuação dela. Então, esse aqui a gente está pensando no macro. Vamos olhar isso dentro do dia. Primeiro a gente vai falar dos pontos, né? Hoje, dia 12 de novembro, esses são os pontos do Meta Batida Ranger. Quem está chegando aí no canal, o Meta Batida Ranger é uma ferramenta quantitativa que a gente está desenvolvendo. Por enquanto ela está disponível só para quem está fazendo mentoria ali ou tem um contato mais próximo com a gente. Ela faz uma análise de pontos e filtra oportunidades para você ter cliques de qualidade, né? O foco não é na quantidade. Aí a gente tem aqui, ó, os pontos vermelhos são os mais relevantes, os pontos amarelos não tão relevantes e os azuis mais fracos ainda, mas são pontos para a gente usar como oportunidades. O mercado hoje ele abriu perto do 401, então nem considero que isso aqui é oportunidade. Aí ele rasgou na venda e veio testar aqui o 378. Deu stop aqui nesse 387 para quem fez entrada. No segundo teste do 378, o volume veio maior de venda e o mercado veio testar o 360, que era um ponto muito forte hoje para continuar nessa lateralização que a gente tem aqui, ó, depois que trocou de faixa com as eleições do Biden. Aí o mercado subiu e veio testar, subiu de forma bem expressiva, devolveu tudo e foi testar o 412. 412 para mim hoje era o meu balizador de tendência. Então é outro elemento importante para você surfar a tendência. Para quem está iniciando, eu aconselho que você tenha um ponto, um sistema de traçar pontos em que você determina acima desse patamar eu vou buscar mais oportunidades de compra, abaixo desse patamar mais oportunidades de venda. O que seria isso? O mercado ele vai estar muito mais comprador para um lado e muito mais vendedor para o outro. Algumas pessoas no dólar futuro utilizam o ajuste, outros o fechamento anterior. Eu utilizo esses dois e mais algumas coisas. Quem tiver vontade de aprender como que a gente faz isso, como que a gente alinha isso com o contexto, dá uma olhada lá no nosso site, se inscreve na nossa mentoria que a gente vai ter o maior prazer de ajudar você aí na sua carreira como trader. Dando continuidade, o mercado, ó, nesse contexto, trabalhando abaixo do 412, abaixo desse patamar, a gente pensa em oportunidades de venda. Depois que o mercado ganhou esse patamar, a gente já pensa na compra. E foi isso que aconteceu, ó. Então aqui a gente teria oportunidade de venda, outra oportunidade de venda. Depois que ele ganhou esse patamar, que o mercado rompeu aqui, ó, ele faz o reteste e aí ele dá oportunidades de compra. Então isso é um bom balizador de tendência. Quando ele ganha o patamar, ele passa a virar o contexto. Então ele estava no contexto de baixa, ganhou, ele passa a funcionar
funcionar para um contexto de alta. Aí você tem seu sistema de pontos ali, tem um bom balizador de tendência. Então a gente já teve esse elemento para você analisar a tendência, e aí a gente tem que também conseguir enxergar o fluxo de realização. Então vamos lá. Na hora que o mercado fez essa queda toda aqui, ó, de 40 pontos mais ou menos, eu não fiz nada, nem compra nem venda. Aí eu vi que estava configurado para venda, esperei uma correção mais ou menos aqui no 70 e eu bati uma venda bem aqui. Chegou a dar uns 4 pontos mais ou menos e depois deu stop, né? Meu stop ali para essa operação estava em 8 pontos. Só que eu estava apostando na continuidade da tendência para pegar lá seus 15 ou 20 pontos. Aqui é que entra o tal do fluxo de realização. Depois do mercado ter distorcido, ele entra com fluxo de realização até um patamar que ainda é provável continuidade. Então você tem que ter algumas métricas além do fluxo para determinar esse patamar, e aí você faz a entrada. O que o pessoal ensina muito na internet? Ensina isso daqui, ó. O mercado, por exemplo, está subindo, aí ele corrige, ele marca aqui o pivô. Quando o mercado ganha o topo anterior, aí você compra bem aqui, o stop aqui atrás da onde ele marcou essa mínima, e aí você surfa. Só que o que acontece na prática? Mercado mal fez um rompimento, a galera já sai aqui saindo no desespero, e aí o risco retorno ele fica desfavorável. Você ganha tipo aqui uma amplitude para se topar 2, por exemplo. Para quem tem uma leitura de fluxo mais apurada, a gente não faz essa entrada no topo, a gente faz essa entrada lá no joelho, na hora que a gente vê a exaustão do vendedor. Esse seria o fluxo de realização. Como assim de realização? Quem está comprado aqui embaixo, depois do mercado ter distorcido isso tudo, eles vão botar um pedaço no bolso. Esse fluxo ele não é persistente para voltar para onde o mercado estava trabalhando, e aqui o cara que estava comprando ou os participantes que estavam nessa compra, eles voltam a atuar, e aí o mercado faz um rompimento. Então a gente busca comprar aqui, onde geralmente fica o stop da galera, para a gente pegar pelo menos 2 amplitudes. Aí o risco retorno fica favorável. Então voltando aqui no 70 até aquele ponto que eu fiz ali de entrada, ele tinha um fluxo característico de realização, fiz a entrada, acabou que o fluxo não era só de realização, era um fluxo persistente e me deu stop. Beleza, faz parte. Próximo, o cara que veio na persistência era um participante pelo BTG. Então esse cara ele estava comprando ali já perto de 5.000 contratos, ele estava bem atuante aqui nessa faixa, ele estava bem atuante aqui, ó, nesse contexto. Então quando o mercado distorceu isso tudo de compra, entrou essa realização, por aqui assim eu me posicionei, ó, perto do joelho. Então quando o mercado tentou fazer essa máxima e ele não teve continuidade, então falhou aqui, ó, para fazer o rompimento e fazer essa máxima, eu caí fora. Então cheguei aqui a fazer 7 pontos nessa operação. Aí tá a vantagem de você enxergar pelo fluxo o que é realização, se posicionar na exaustão e pegar a continuidade do movimento com o participante ali voltando a atuar, que nesse caso era o BTG. Se não tem força o mercado para ganhar a nova máxima ou a nova mínima, aí você cai fora. Pelo menos o scalp ali deu, você coloca algum dinheiro no bolso. Então aqui deu mais ou menos certo, né? Não deu rompimento, mas deu uma amplitude boa para conseguir colocar algo no bolso. E o terceiro teste que a gente teve foi aqui, ó. O mercado atingiu o 37, que era um ponto do nosso algoritmo, e ele teve a correção. Essa correção aqui deu mais ou menos 14, 15 pontos. Eu fiz uma entrada bem aqui, ó. Só que quando eu fiz essa entrada, olha só que interessante, galera. Quanto que o mercado já andou? Por que eu tenho que olhar isso para fazer um pivô? Tá ali no gráfico, corrigiu, tem um joelho, entrei, teve exaustão, pronto. Porque você tem que mensurar qual que é a expectativa de ganho. Nem todo pivô vai ser a mesma oportunidade, você não opera da mesma forma. O contexto ali é dinâmico. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, ó, entre a máxima e essa mínima, o mercado ele tinha feito 82 pontos. Nos últimos 2 dias depois, vamos puxar aqui 30 minutos. Depois do mercado ter distorcido isso aqui, ó, 200 pontos. No outro dia o mercado fez seus 200 pontos. Então tava com uma volatilidade bem alta. Aí ele ficou de ressaca, ele lateralizou aqui aceitando essa faixa para continuidade na venda. Então a variação do dia foi diminuindo. Voltando aqui para 4 minutos, quando o mercado veio diminuindo essa variação, ela ficou ali entre 84 e 85 pontos. Eu já macaco velho, já se vão aí mais de 4 anos observando o padrão dessa malandragem no nosso câmbio. Eu fiz a entrada aqui, mas na hora eu pensei, opa, pode ser que ele já tenha cumprido, né, o que ele está fazendo aí nos últimos dias. Não tenha força para fazer esse rompimento, então eu não espero alongar a operação. Válido a entrada, mas não quer dizer que eu tenha alongar. Qual que era a minha expectativa?
expectativa de ganho era pegar pelo menos até aqui na metade da amplitude. Fazendo a entrada aqui no joelho, ó, eu queria carregar até aqui mais ou menos, pegar ali mais ou menos uns 8 pontos e tava bom para fechar o dia. Acabou que eu entrei aqui, ele chegou a dar 4 pontos, pegou o stop gain, eu já protegi o capital, já pensando nisso, que podia já ter ativado o modo ali de uma correção maior e acabou acontecendo. Ele veio aqui para baixo, então, se eu tivesse continuado na operação, teria tomado um stop aí, ó, de 10 pontos, né? Mas olha só, o mercado depois testou onde seria a minha entrada e continuou caindo. Então vale lembrar, galera, nem todas as oportunidades são iguais, você tem que analisar o contexto. Aí agora vem o ouro aí, nosso tema de pivô. Aqui a gente está olhando o pivô dentro do dia. Se eu pegar aqui no espectro maior, 30 minutos, eu tenho essa linha rosa aqui, que ela marca uma linha de tendência de alta num prazo bem mais amplo. Olha aqui, eu triscou várias vezes aqui, ela vinha respeitando. Com a eleição do Biden, perdeu essa linha. E o mercado, ele marcou 2 vezes aqui, ó, teste nessa linha, uma aqui, outra aqui. Aqui ele chegou perto, mas não triscou. Então ele vinha marcando 1, 2, 3 vezes essa linha, fazendo essa linha ficar mais forte. Possivelmente depois, para os próximos dias, o mercado continuaria a tendência de baixa, né? Então o pivô sendo marcado ali, ó, no joelho, você poderia fazer essa entrada. Então, olha só o alinhamento de técnicas. Só que, né, no fim da tarde aí, olhando as notícias, o mercado rompeu esse patamar, rompeu essa linha, pivotou em cima dela, aqui também fez um joelho e continua aí na alta. São os temores aí, né, do nosso cenário interno, hiperinflação e etc. Então assim, galera, validou a entrada, você faz, mas você tem que saber onde é que está seu stop, você tem que saber qual que é a sua expectativa de ganho. Para validar a entrada, você tem que observar se esse fluxo ele é só de realização. Então você veio, mostrou que é de realização, fiz entrada. Observa o fluxo, esse fluxo ele foi só de realização mesmo, beleza, segura a operação que ela pode vir e me dar o rompimento e eu ganhar 2 amplitudes. Chegou perto da máxima, da mínima, né? Eu observo se tem a possibilidade do rompimento. Não teve, cair fora. Teve um rompimento, beleza, trade lindo. Então assim, no longo prazo a conta vai fechar se você fizer dessa forma, entrando ali no joelho, não esperando chegar no topo para fazer então a sua compra ou na base lá na mínima para fazer a sua venda. Que ali, né, você já está sendo quem? O Rubinho, né? Você entra no agora vai e geralmente o mercado depois, no longo prazo, ele corrige e depois é que ele vai dar um rompimento. Ele não vai de cara, né? Como eu falei, ele não vai em linha reta, ele tem uma correção. Então é isso, galera. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Deixa nos comentários aí se você teve alguma dúvida em relação ao que aprendeu hoje. Compartilha com os amigos, quem você acha que precisa ver esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.